Fala, assombrados! Eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma listagem para vocês. Eu vou falar aqui 10 casos que foram resolvidos com a ajuda de detetives psíquicos. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, existem muitos crimes sem solução aí no planeta Terra. Investigadores já tentaram de tudo para solucionar crimes, mas eles simplesmente não sabem mais o que fazer. Até que alguns chamam aí por detetives psíquicos, pessoas com capacidades aí de utilizar dons paranormais, sobrenaturais, para descobrir informações sobre determinado crime. E muitas vezes essas informações levam efetivamente a solução dos crimes, a quem foi que cometeu o assassinato, por exemplo. E eu vou mostrar aqui para vocês 10 casos aí que foram resolvidos através da ajuda de detetives psíquicos. É muito interessante isso daqui, embora não seja usado no tribunal, você não pode chegar no tribunal e convocar, porque não funciona assim. Mas ajuda a polícia a identificar o que aconteceu e colher aí pistas para incriminar determinadas pessoas que cometeram ali o crime. São histórias muito interessantes e eu vou começar aqui contando a da Neil Cropsey. Neil Cropsey, de apenas 21 anos, uma bela jovem de cabelos negros e olhos azuis, desapareceu no dia 21 de novembro de 1901. Ela morava com a família em Elizabeth City, no estado ali da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e planejava visitar a família antes do Dia da Ação de Graças, né, um feriado muito importante ali para os americanos. Só que ela nunca chegou ali a visitar a família nesse feriado, e a última pessoa a vê-la foi Jim Wilcox, o seu namorado. E de acordo com ele foi ver ali a namorada, a bela Neil, e terminou com ela naquela noite. A irmã dela disse que viu a Neil na varanda da casa, e nós estamos falando lá em 1901, mas não viu ela entrar. Então ela falou, não, eu não vi ela entrar, mas ela deve ter entrado dentro de casa. Mas o que aconteceu? No outro dia a família foi lá, a hora que entrou dentro da casa, a moça não estava mais lá. Então ela saiu para a varanda e algo a raptou, a levou de lá, pois ela não voltou a entrar na casa. E aí eles foram atrás de quem? Do namorado. Falou, bem, ela deve ter fugido com o namorado, né? Chegando lá, o Jim falou, não, eu não sei cadê ela, eu terminei com a Neil, bela Neil, né? Na noite de ontem. Ele disse que foi até a casa dela, falou com ela na varanda, terminou com ela ali e achou que ela tinha entrado de volta para casa. Mas aí, enquanto ele estava sendo interrogado, o Jim Wilcox estava sendo interrogado, ele disse uma história diferente. Então a polícia não teve dúvida e prendeu ele. Só que não foi suficiente as provas e ele teve que ser libertado. E aí que entra agora o detetive psíquico médium aqui, o Snell Newman, que disse que o Jim Wilcox, o namorado dela, tinha matado a bela Neil. Foi no dia 6 de dezembro de 1901 que o psíquico chegou à residência dela e identificou as últimas horas de vida da garota. Segundo o que ele viu, o paranormal aí, o Jim Wilcox teria usado clorofórmio para fazê-la perder os sentidos, teria enrolado ela em um cobertor, arrastado até um campo e depois de matar a garota teria jogado seu corpo em um poço. Quando o poço foi inspecionado pela polícia, nenhum corpo foi encontrado, mas 2 dias depois do Natal, o corpo de Neil estava flutuando no rio. O cadáver tinha hematomas na testa que indicavam luta corporal. O Jim Wilcox foi preso, julgado e recebeu uma sentença de 15 anos de prisão. Em nono lugar, vamos conhecer a história de Paula Brown. Paula Brown era uma cabeleireira que desapareceu em Sydney, lá na Austrália, no ano de 1996. Ela tinha saído com os amigos numa noitada aí de festa e felicidade, mas desapareceu naquela noite. Então o seu noivo pediu a ajuda do psíquico Philip Durant para ajudar a encontrá-la. E o psíquico usou um mapa, um pêndulo e um pedaço do cabelo da vítima para encontrar o corpo. E aí ele forneceu à polícia algumas informações altamente precisas, incluindo a localização de onde estava o corpo aí da Paula Brown, que eventualmente foi descoberto por um motorista de caminhão a menos de 2 quilômetros de distância da área onde ali o médium psíquico havia previsto que estaria. Embora tenha sido um acaso, né, o caminhoneiro acabar tendo encontrado o corpo, porque não tem relação nenhuma com ela ter falado para o caminhoneiro ir lá encontrar, o caminhoneiro estava passando e encontrou, a polícia disse o seguinte, não tem relação, mas
Isso mostra que o que ela estava falando pra gente, que o corpo estaria ali naquele local, estava correto. Em oitavo lugar, o caso de Maria Scott. Maria Scott era uma prostituta que vivia ali na Austrália, na cidade de Robertson. Ela desapareceu no ano de 2003 e a polícia não deu muita importância, porque ela era prostituta. Então, o seu corpo foi encontrado 7 meses depois, em decomposição ainda e com marca de 5 facadas. Então, a polícia reabriu o caso, estudou ali e pegou 29 homens ali que poderiam ser suspeitos de ter feito o crime. Só que um desses homens se destacava. Era um homem aqui chamado Mark Brown, que já havia ido embora ali daquele estado naquela época onde aconteceu o crime. 4 anos após o assassinato, o investigador do caso, o detetive Jeffrey Little, pediu a Debbie Maloney, uma médium, que o ajudasse no caso. Baseada aí no relato psíquico então da médium, Maria Scott morreu em uma cabana da Triple Care Farm, um centro de reabilitação para dependentes psíquicos ali da cidade de Robertson. Ainda que houvesse um monte de mudança na cabana, a médium conseguiu localizar a faca usada no seu assassinato. E a faca foi encontrada no local onde ela falou que estava, apesar da pia ter sido reformada. Além disso, a médium a Debbie Maloney disse à polícia que sentiu o assassino passar caminhando através dela quando entrou na cabana e explicou que essa era uma ação que apenas fantasmas são capazes de fazer. Então ela falou que sentiu o assassino passando e só fantasmas eram capazes de fazer? Ela acertou isso também, por quê? Porque o assassino aqui, ele cometeu suicídio. Então era tipo a alma dele que estava passando ali. Em sétimo lugar, o caso Melanie Uribe. Esse aqui aconteceu em 1980. A Melanie era uma enfermeira que desapareceu ali, faltou ao serviço 2 dias, então as autoridades entraram em contato para tentar descobrir o seu sumiço e procuraram aí onde ela poderia estar. Só que uma médium chamada aqui Eta Smith falou que vocês estão procurando um lugar errado. A médium, a Eta Smith, sentiu que a Melanie estava em um lugar semelhante ao Vale Lopes, perto da casa da vítima. A psíquica viu que em algum lugar do mato havia uma enfermeira de uniforme e ela relatou toda essa informação à polícia. Só que a polícia não deu muita bola, então ela resolveu investigar sozinha o caso, ela com a ajuda ali de alguns familiares. Ela foi então até esse Vale Lopes, encontrou o cadáver da Melanie, tá? Encontrou o cadáver e aí entrou em contato com a polícia. Só que quando a polícia chegou lá, prendeu a médium. Falou, quê? Se você sabia que o corpo estava aqui, é porque você tem envolvimento. Você tinha alguma coisa a ver com esse crime aqui, você vai presa. E ela foi presa. Só que ela foi solta logo em seguida porque os verdadeiros assassinos da Melanie Uribe foram descobertos. Senão a moça poderia estar na cadeia. Antes de finalizar, eu quero agradecer aqui o Rusmeia, que foi quem preparou esse material para mim. Ele prepara todas essas listagens e muito mais. Ele tem um canal, então se vocês gostam aí de curiosidades, o Curionautas, faça uma visita lá, prestigie o seu trabalho. O link para o canal dele está na descrição. Em sexto lugar, a história de Penny Serra. A Penny Serra, Penny é apelido, tá? Ela chamava Concetta Serra. Era uma higienista bucal que foi brutalmente assassinada no dia 16 de julho de 1973 em Connecticut, lá nos Estados Unidos. Sem pistas aí do que pudesse ter acontecido, o detetive do caso, George Mazzacane, convidou a médium e a psíquica Pascarella Downey para investigar o caso. E de acordo aí com a psíquica, o assassino cheirava a óleo, usava um uniforme como de um mecânico e tinha um crachá com a letra inicial E. Ela até previu o seguinte, que o assassino não seria preso imediatamente, ia demorar para ele ser preso, mas que o sangue ia revelar. E não é que ela acertou isso também, porque o caso só foi solucionado 26 anos depois. Um homem chamado Edward R. Grant, lembra que ela falou que tinha E, ela viu no crachá, foi pego usando análise de DNA sanguíneo e também pelas suas impressões digitais. Ele era mecânico no tempo aí de quando ocorreu o assassinato, lá em 1973. Ele foi julgado e considerado culpado pelo assassinato aí de Penny Serra e em 2002 recebeu uma sentença de 20 anos de detenção. Em quinto lugar, a história de Arthur Herbert. Seguinte, ano de 1984,
Um avião de pequeno porte caiu, desapareceu em algum lugar do estado ali de Massachusetts ou New Hampshire, mas ninguém sabia exatamente em qual local ele estava. O avião levava 4 pessoas, incluindo Arthur Herbert, o piloto. Após o desaparecimento misterioso, a patrulha aérea civil fez uma extensa busca, mas eventualmente a procura foi cancelada, porque não encontraram nada. Mas a Jessica Herbert, irmã do Arthur, o piloto, não desistiu e procurou a ajuda de Noreen Rainier, uma detetive psíquica popular referenciada pelo ex-marido e agente do FBI. Como psíquica, a Noreen dava a latitude e a longitude exatas do local do acidente. Ela também havia dado a descrição exata dos momentos finais de Arthur Herbert. E isso, assombrados, pode não ser um caso de assassinato, mas a polícia reconheceu que a ajuda da Noreen Rainier no desaparecimento do Herbert foi algo muito essencial. Em quarto lugar, a história de Sylvester Tonetti. Sylvester Tonetti era um homem aí de 78 anos que desapareceu aí misteriosamente. A polícia de Monroeville, um distrito ali da Pensilvânia, nos Estados Unidos, procurou incansavelmente pelo senhor de 78 anos, mas não encontrou nada. A família dele então decidiu convidar uma médium para ajudar na busca. A médium se chamava Nancy Meyer e ela disse ter visto 2 coisas. Uma, que o homem estava morto, e a segunda, que ele não era vítima de violência. Segundo a visão da médium, Sylvester estava confuso e perdido quando caminhava pela floresta. E ela também foi capaz de sentir os últimos momentos da jornada do pobre homem. No dia seguinte, aí, o cadáver do Sylvester foi encontrado a 150 metros de onde a médium teve a sua visão. Em terceiro lugar, John List. Essa história aqui é chocante, um assassino serial nos Estados Unidos que quase escapou impune, mas foi capturado muito tempo depois. Tem bastante documentário na internet sobre esse caso aqui, mas vamos conhecê-lo rapidamente aqui nessa listagem. Ele tinha uma filha, aliás, ele tinha 3 filhos, uma era a Patrícia. E a Patrícia tinha um ensaio na escola, só que ela não foi. E o professor estava preocupado, porque a Patrícia tinha falado para o professor que o pai queria matá-la. Então o pai, vendo que ela não foi na escola, resolveu levar a polícia até a casa ali do John para descobrir o que estava acontecendo. Só que quando a polícia entrou dentro da casa, não tinha ninguém mais vivo lá. Foi encontrado a mãe do John List, a esposa do John List e seus 3 filhos, incluindo a Patrícia, mortos. E o John List deixou uma carta confessando o assassinato. Então ele falou, eu matei minha mãe, minha esposa e meus 3 filhos. Caso encerrado, O John List deixou um bilhete falando que assassinou todo mundo ali e pronto, acabou. Que nada, 13 anos depois, houve um súbito interesse de volta no caso. Por quê? Porque nunca acharam o corpo do John List, entendeu? Ele falou que matou e tudo mais, mas nunca encontraram o corpo dele, então ele poderia estar vivo. Então, o ex-detetive do caso, Jeffrey Paul Hummel, ele decidiu pedir ajuda a um detetive psíquico, no caso, uma mulher chamada Elizabeth Lerner. Ela havia dado informações valiosas no passado a ele, o que ajudou a resolver outros casos antes. Então, de acordo com a médium, o John List estava vivo e viajou para outro lugar andando de ônibus. Ele tinha já uma nova mulher em sua vida e tinha algumas ligações em Baltimore, Maryland, lá nos Estados Unidos. A médium disse que Virginia desempenhou um papel significativo com John List. As visões da Elizabeth eram verdadeiras, já que de fato aí o John List tinha saído da cidade de ônibus e se casado com Dolores, sua segunda esposa em Baltimore. Então ele foi para o Colorado. Finalmente, John List foi preso no estado da Virgínia, por isso que falou que Virgínia ia ter uma participação ali, acabei falando anteriormente. Quando o vizinho ligou depois de ver a foto de John List no programa de TV chamado America's Most Haunted. America's Most Wanted. É interessante esse caso, tá? Depois, se você domina inglês, tudo, vai no YouTube, digita John List ali, que tem muito material interessante sobre isso daqui. A história me lembrou o assassinato lá que aconteceu lá de Amityville, né? Aqui o cara matou a mãe, a esposa e 3 filhos. Em segundo lugar, a história da menininha Edith Kiekourous. A menininha Edith Kiekourous, de apenas 4 anos de idade, desapareceu ali no Brooklyn no ano de 1961. Ela foi sequestrada.
Apesar da polícia ter feito de tudo para encontrar a criança, ela não obteve sucesso. Então, o vice-presidente da companhia aérea KLM resolveu pedir ajuda ao popular clarividente holandês chamado Gerard Croiset, que concordou em ajudar na investigação, só que ele se recusou a ir para os Estados Unidos, pois disse que a agitação de Nova York iria dominá-lo. Aí, em vez de ir ao local, ele pediu que mandassem para ele uma fotografia da criança e um mapa. Na semana seguinte, o vice-presidente aí da KLM visitou o médium Gerard Croiset para fornecer a foto, o mapa e algumas roupas da criança. E aí, depois que o médium recebeu esse material, ele disse ter visões de Edith e a descrição de seu sequestrador. Ele foi capaz de fornecer algumas descrições como mulher negra sentada em frente a uma janela, um prédio cinza de 5 andares. No segundo andar, a criança morta está lá. E então essa informação foi repassada para o Departamento de Polícia de Nova York e poucas horas depois, o corpinho de Edith foi encontrado. O assassino e sequestrador Fred Thompson, um vagabundo aí de 59 anos que acabara de alugar o quarto na casa lá da rua I-20, foi apreendido uma semana depois. E para finalizar o caso do André Daigle, o André Daigle ele estava num bar jogando bilhar ali quando foi abordado por uma jovem linda pedindo uma carona para ele. E ele deu carona para essa moça. E ele sumiu durante 4 dias. Para a polícia ele já estava desaparecido, mas para a família ele estava curtindo aí umas noitadas com essa garota e deixou para lá. Mas passou o tempo, nada do André voltar. Então a irmã dele, uma moça chamada Elise McGinley, entrou em contato com Rosemary Kerr, uma clarividente, psicometra e detetive psíquica. A irmã levou uma foto e um mapa para Rosemary Kerr e perguntou: "Cadê meu irmão?" Aí a médium disse que sentiu vibrações na imagem e viu que André estava sentado em sua caminhonete. Ela também disse ter visto água, uma longa ponte e trilhos de trem. E ela disse que sentiu terríveis dores de cabeça que eram tão fortes que era como se alguém estivesse a matando. Então ela pegou um mapa e traçou um mapa à mão ali e começou a passar a mão por esse mapa. E ela sentiu uma sensação de formigamento e parou perto de Slidell, na Louisiana, nos Estados Unidos. Ela disse que viu ali o André já morto, mas não quis contar nada para a irmã, tá? Só disse para pedir ajuda que estava naquela região. E sabe quem morava naquela região? Um irmão do André. Um irmão do André, ele começou a dar uma olhada ali na área e viu a caminhonete do irmão. E aí a caminhonete saiu em alta disparada. Ele ligou para a polícia conseguiu interceptar a caminhonete e prendeu 2 homens que confessaram o assassinato do André. Eles disseram que usaram aquela mulher lá como isca para pegar o André. Eles estavam precisando de dinheiro ali para comprar drogas e tudo mais. Os 2 homens foram presos, condenados e estão em prisão perpétua. Interessante essas histórias aqui, né, assombrados? O além ajudando a resolver os crimes aqui, o pessoal. Você acredita nisso daqui? Muita gente eu sei que não acredita, né, e tudo mais. Tem o caso do Chico Xavier no Brasil, né? Posso um dia contar aqui no Assombrado, que ele foi aí a tribunal e ajudou a resolver um crime. Eu esqueci o nome, depois vocês colocam aqui nas opiniões para eu dar uma pesquisada, tudo bem? Assombrados, então, se você gostou de mais essa listagem, deixa aí o seu joinha e até a próxima. Fala, assombrados, eu sou o Matheus. Eu sou a Ana Paula. E nós estamos aqui para trazer uma notícia sensacional para vocês. Queremos convidá-los a fazer conosco a primeira viagem ufo-arqueológica do canal Assombrado. E sabe para onde que a gente vai? Nós vamos para a Bolívia, um país aí repleto de mistérios. E vamos visitar diversos locais, como por exemplo... Vamos levar você para o lago mais misterioso da Terra, o Titicaca. Vamos passar também pelas ruínas de Pumapunco, que possui blocos pesando toneladas cortados como se fosse manteiga. Tecnologia de fora da Terra? Visitaremos a cidade de Tiahuanaco, que remonta a milhares de anos atrás. Vamos ver também a Porta do Sol e o Templo de Kala Sassaya, com os rostos esculpidos em suas paredes e que lembra uma reunião de seres extraterrestres.
e muitos outros mistérios. E além disso, além do Matheus, da Ana, vamos ter guias locais, gente que vive lá, que sabe de tudo ali, que vai explicar cada localzinho onde a gente for e tudo mais. Mas não é só isso, além do Matheus, da Ana e dos guias locais, vamos ter aí o Alcione Giacometti. Quem que é esse homem, Ana? Ele faz isso há mais de 20 anos com os maiores pesquisadores do mundo no assunto. E agora com o Assombrado. Será uma viagem inesquecível. E você pode conferir toda a programação, maiores informações, no link que está aqui na descrição deste vídeo. Mas não marque bobeira porque são só 20 vagas. Assombrados, nos vemos lá na Bolívia! Assombrados, relatos da Ana e a notícia do Matheus. Assombrados.com.br, você não